Ou, eu inventei de fazer podcast, assim, o Larvas, ele surge, né, na verdade, contar um pouco antes, né, porque acho que faz sentido para explicar como é que Aham. o Larvas surge também, né. Eu sou cientista político. Eu estava ali em 2014, 15, fazendo meu doutorado em ciência política, e dentro dessa minha carreira acadêmica, eu sempre pesquisei coisas relacionadas aos estudos de gênero e sexualidade, dentro da ciência política especificamente, mas, claro, Uhum. lendo trabalhos de outras áreas, né, de outras galeras. E, assim, o período de doutorado é um momento um tanto quanto também, muitas vezes, sozinho, né, de você ficar... E eu viajava muito pelo Brasil inteiro, meu doutorado foi sobre o movimento de pessoas trans no Brasil, e eu acompanhava, etnografando, né, os encontros das travestis e transexuais do Brasil inteiro. Então tinha muito esse momento que eu estava lá viajando e sem encontrar ninguém. Quando eu estava no encontro, óbvio, eu tinha 1.000 pessoas, mas no processo, né, porque eu fui para encontro no interior do Piauí, no interior do Rio Grande do Sul, na Bahia, São Paulo, por aí vai, né? Assim, Brasil inteiro, né? Campo Grande, né? Tinha muito esse momento de eu estar sozinho. E aí os podcasts me ajudavam muito nesse momento que a gente não era esse momento de pandemia, né? Que a gente podia Aham. realmente sair viajando pelo país inteiro, né? Fazer companhia. E também eu gostava muito de escutar alguns podcasts gringos que tinha uma rede, ainda tem na verdade, que é a rede New Books, novos livros sobre, né? Que me ajudava muito a me atualizar sobre novos trabalhos acadêmicos que estavam surgindo, né? Em vez de precisar ler, claro, ler também é bom, eu usava o podcast muito como uma porta de entrada, né? Mas para ter uma noção do que está surgindo aí de novos trabalhos, né? Nessa rede New Books, que é uma rede gringa. E eu pensava, gente, falta um trem assim no Brasil para conversar mais sobre os trabalhos que estão sendo produzidos aqui, para divulgar, né? Não só para divulgar para acadêmicos, mas para divulgar fora também, sabe? E eu pensei, olha, eu acho que eu posso fazer isso. Eu tenho uma rede legal, eu adoro conversar com as pessoas sobre os trabalhos acadêmicos delas. Né? Eu acho assim, muito massa fazer isso. Acho que eu vou criar. Eu acho que a gente precisa conversar. E eu sentia também uma falta, sabe, Rev? Que eu conversava muito com meus colegas sobre alguns trabalhos de algumas autoras e autores clássicos gringos. Mas eu sabia muito pouco que meus colegas estavam pesquisando, sabe, sobre os nossos trabalhos mesmo. E isso era uma coisa que estava me incomodando bastante. Assim, eu cansei de falar de Butler, eu queria saber o que você está pesquisando, por exemplo. Né? Aí eu falei assim, bora criar. Só que enquanto eu ainda estava no doutorado, eu tinha muito pouco tempo. Né? E eu também trabalhava durante grande parte do meu doutorado. Né? Eu trabalhava e fazia o doutorado ao mesmo tempo. Então, né, criar um podcast não era uma coisa que estava ali dentro do campo do possível. Aí quando eu terminei em 2018 o meu doutorado, eu falei assim, ok, agora eu tenho tempo, deixa eu fazer isso, deixa eu colocar isso. E fiz o Larvas, que é basicamente um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade. Né, que aí eu entrevisto a cada 15 dias um pesquisador ou pesquisadora para falar sobre o trabalho dele ou dela, né, o que está pesquisando, é um pouco isso. Né. Tento manter episódios de no máximo 40 minutos, não muito mais do que isso, porque senão ninguém aguenta. Né, Tu, até eu começo a achar difícil. Fala, querido. e você faz porque, tipo, quinzenal, por questão de tempo? Ou você acha que, sei lá, além do tempo é melhor para elaborar? Por questão de tempo, vou ser bem sincero. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas na vida, né? Uhum. Então eu faço 10 milhões de coisas. O podcast é uma delas. E dá muito trabalho, né? Assim, quem está ouvindo aqui e não conhece, fazer um podcast não é necessariamente simples. É difícil. Não é, não é, gente, não é assim. Claro que cada podcast tem o seu formato, tem sua especificidade, né? Assim, alguns demandam mais trabalho, outros demandam menos, né? Eu converso com pesquisadores. Eu preciso minimamente ter lido o trabalho da pessoa. Muitas vezes nem sempre é um artigo. Quando é artigo é até mais fácil, né? Porque um artigo 20, 30 páginas, Uhum. né? Mas mesmo assim, 20, 30 páginas de um texto acadêmico. Mas eu faço vários episódios sobre teses, dissertações, livros. Eu preciso, às vezes, ter lido 300, 400 páginas para bolar um roteiro em cima disso, né? Depois de bolar o roteiro, ainda gravar com a pessoa, editar aquilo,
né? Não é algo tão simples assim, né? Para chegar ali naqueles 30, 40 minutos que você escutou, às vezes tem horas e horas e horas e horas e horas de preparação, né? Sério, muitas horas, às vezes dias, por exemplo, para ler um livro inteiro, né? Dias, eu lendo, eu absorvendo, eu planejando um roteiro ali, né? Então eu não consigo fazer menos de quinzenal. Aliás, nesse exato momento que a gente está conversando, o Larvas está interrompido. O último episódio que eu postei foi mês passado, no início do mês passado, e desde então eu não consegui mais postar, mas assim, eu planejei também um pouco essa interrupção, porque minha vida estava muito caótica e eu não ia conseguir postar episódios novos, então eu lancei, falei para todo mundo, gente, olha, eu vou dar uma pausa agora no Larvas, mês que vem eu volto, inclusive essa semana volta, quarta-feira agora, tem episódio novo já de novo, né? Mas justamente por isso, porque eu não dou conta. E eu faço tudo sozinho, sabe, Heavy? É um erro meu, né? Uma burrice minha. Eu devia ter mais equipe, mas eu sou tudo. Eu sou roteirista, eu sou o editor, eu sou absoluta o produtor, tudo, tudo, tudo. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.